Então vamos ler alguns trechos da palavra. Vamos ler primeiro em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vós darei coração de carne. João 17:3. João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E finalmente, não podemos deixar de ler, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez nós queremos estar diante de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha nos falar nessa manhã. Que esse tempo que nós temos contigo ainda, que o Senhor possa nos fazer estar atentos. Primeiramente, aquele que está falando, que possa estar realmente prostrado perante o seu trono, para que o Senhor revele aquilo que o Senhor tem no seu coração. E que o Espírito Santo, da mesma forma, unja a cada uma das pessoas que estão aqui, para que nós possamos ouvir a mesma voz. Sejas tu, Senhor, sobre todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, eu tenho um fardo bastante grande nesse instante, então realmente eu penso que temos alguns assuntos bem, vamos dizer, bem importantes para a nossa vida cristã. Depois dos momentos que eu tentei confundir vocês, eu percebi que consegui, né? Alguns irmãos tentaram, se aproximaram e começaram a perguntar sobre a consciência, que eu já tinha terminado esse assunto, né? Mas eu percebi que realmente não ficou muito claro para várias pessoas. Perguntaram para mim, mas se o espírito estava morto, como a consciência estava viva, né? Você está dizendo... O que eu quero realçar aqui é que a consciência, assim como intuição, assim como comunhão, que é parte do Espírito, que no livro de Ezequiel nós vimos que a Bíblia nos fala que essa parte chamamos de coração.
espírito. Ele deixou de ter sua funcionalidade diretamente para com Deus. Vou falar uma coisa bem pesada agora. Ela não deixou de existir. Ela continua com suas funcionalidades no meio que não devia estar. Ele tinha suas funcionalidades plenas, completas. Com o pecado, o espírito deixou de funcionar adequadamente. Não quer dizer que não funcione. Tanto é que o incrédulo, ou se nós abusarmos, nós conseguimos comunicar com o mundo espiritual. Quem não conhece ao Senhor, o seu espírito fala com o mundo espiritual, mas não de Deus. Então nós vimos, muitas vezes, a gente fala do mundo do espírito, que os principados da potestade que paira esse mundo, ele se comunica com o espírito. Se nós nos atrevermos a fazer isso, é possível. Só que olha onde é que você está pensando no mundo que você quer entrar. Ou seja, existe funcionalmente os órgãos, mas é altamente perigoso a gente quer mexer nisso aqui com fontes incertas. Eu diria, essa seria a definição antiga do fake news. Por quê? Porque estaríamos conectando o nosso espírito com um mundo das trevas. Ou seja, esses funcionalidades existem. E por isso o mundo esotérico e o mundo do espírito, porém não divino. É uma grande advertência que eu quero colocar aqui. Não se brinca com isso. Porque as funcionalidades, quer dizer, os mecanismos, a máquina está lá, como se diz. Depende de onde que você quer conectar. Consciência, especificamente, nós vamos ler um trecho, Romanos 2, verso 14 e 15. Esse trecho fala dos gentios. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, sendo eles de lei para si mesmo, esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. De quem que Paulo está falando aqui? Dos gentios, que não conhecem a Deus. Aqui claramente Paulo diz que a consciência dele funciona. Não sei se você entendeu o que quer dizer. A consciência funciona. Deus, de alguma forma, ao cessar a comunicação do homem com Deus pelo pecado, Deus deixou alguma coisa lá dizendo assim: como eles não me têm mais como lei, eu vou colocar algo lá que serve para eles de lei, que serve para dizer para si mesmo o que é certo ou o que é errado. Não sei se entendeu o que quer dizer. Na ausência de lei de Deus, eles têm a consciência para dizer certo e errado para si. Essa é a parte misericordiosa
misericordioso de Deus. Ele deixou algo ainda de resquício da divindade lá. Se mesmo você não tendo, pela misericórdia eu vou deixar algo para vocês poderem sentir dentro de você o certo e errado. Isso vai servir de lei para vocês. E embora sabendo que eles não conseguissem cumprir o certo e errado, porque vai ter determinado momento a consciência de um cristão diz, não, isso é errado, mas vou fazer assim mesmo. Mas você está fazendo isso sabendo que você está fazendo contra a sua consciência, porque Deus deixou isso lá. Não sei se entendeu. Um dos livros mais maravilhosos que temos no Velho Testamento chama Livro de Esther. Às vezes a gente lê livro de Esther, a gente não entende muito, né? Por quê? Porque aquele livro é uma ilustração do corpo, alma e espírito. Lá fala da grandeza da alma, as 127 províncias. E de determinado momento, ao dar uma grande festa ao rei Assuero, ele queria mostrar a Vasti para todo mundo, a rainha. A rainha não quis. Por quê? Porque ela, de certa forma, sabia que aquele não era o momento, não era bom, ela não quis. Nesse sentido, Vasti era alguém que tinha um conceito de certo e errado dentro de um reino perverso. Nesse sentido, tipologicamente, ela representa a consciência antes de renovar. Não vamos estudar livro de Esther aqui, né? Mas não vai dar tempo, lógico, né? Mas é muito bom a gente estudar, numa certa oportunidade, sobre essa alegoria. Alegoria não, ilustração, né? Porque é outra coisa. De qualquer forma, queria que vocês entendessem que a consciência sempre esteve lá. Ele tem a sua funcionalidade. E na conversão, o que acontece? Essa consciência passa a se religar a Deus. Ela se conecta a Deus. Aí passa a ser uma consciência renovada. Todo cristão passa a ter essa consciência novamente religada a Deus. Então, em algumas ocasiões, o Paulo, ele fala que é tão importante essa consciência que ele viveu segundo essa consciência. Ou seja, essa consciência diz para ele o que é certo e errado. Vamos ver alguns exemplos. E eu acho que isso é muito importante. Por que eu quero voltar a isso? O Paulo, e eu vou pedir para você ler rapidamente, Atos 23, 1. Ele estava diante do rei Félix. Atos, livro de Atos. Atos 23, 1. Paulo disse, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até dia de hoje. Novamente no capítulo 24, verso 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O Paulo sabia que uma das coisas que ele tinha que preservar, assim de maneira, com muito cuidado, é a consciência pura. Ele dá testemunho que eu andei toda a minha vida de consciência pura. Isso é super importante. E nós temos de andar com consciência pura. Por isso, dentre todos esses órgãos, consciência é fundamental. Consciência vai nos dizer do certo
e do errado. Ele é aquele, como é que tinha um desenho no passado que grilo falante, né? É aquele, acho que os mais jovens não lembram disso. É que eles tinham um desenho, né? Que tem um grilo, né, falante. E quando ele falava, se você mentia, o nariz do Pinóquio crescia, né? Então até hoje tem esse desenho. Se você vê um nariz comprido, sabe que está mentindo, né? Porque tem um grilo falante dizendo certo e errado. Desenho à parte, né? Mas o importante é gente toda vez ouvir o Senhor falar está errado, obedeça. Essa é a forma de manter consciência pura. E se eu não obedecer, cresceu o nariz. Mas o que faz para diminuir o nariz? Vai diante do Senhor e confesse os pecados. Vamos ler 1 João. João 1. Eu queria ler um versículo, mas eu vou ler mais, né? Vamos ver verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós. Olha, aqui está dizendo, se alguém de nós disser, não pequei, não estou pecando, o João disse, você está mentindo, porque pecamos várias vezes. Que esse índice diminua, mas é muito difícil alguém dizer, não peco e não pecarei. Ninguém garante que você não vai pecar. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados. Até aí tudo bem? Mais importante, e nos purificar de toda injustiça. A confissão purifica a consciência. Paulo talvez tenha cometido alguns erros, mas o que o Paulo sabia? Imediatamente ele vai diante do Senhor e diz, Senhor, pequei. Imediatamente o Senhor purifica a sua consciência. Graças a Deus. Esse é um dos principais exercícios espirituais. Lembra que eu falei que a gente tem que praticar exercícios espirituais? O principal é esse. O principal é confessar o pecado. E toda vez que vai diante dele, diz, Senhor, pequei, estou arrependido. O Senhor o acolhe. E purifica a nossa consciência. Como isso é maravilhoso. E nós temos de andar com consciência pura diante de Deus. É tão importante isso. Por isso, esse órgão chamado consciência do nosso espírito, você tem que cuidar, cultivar com muita delicadeza. Ele vai te manter puro diante de Deus. E você diz para ele, eu quero ser puro. Agora está na fase, né? Hoje tenho o prazer de ver as minhas netas aí, né? E quando eu vejo
que aqueles anjinhos, né, fazendo alguma arte. Anjinho também faz arte, né? Aí eu vejo os pais delas falando: peça desculpa imediatamente, senão vai para disciplina. Faz aquele bico, depois desculpe. E volta para os braços dos pais. Imediatamente. Parece coisa tão simples, mas tão esquecidas. Por isso, eu achei importante eu voltar esse assunto, né, que tinha fechado, abrir de novo, né? Mas a gente tem que lembrar como isso é importante e poderoso. É quase os fundamentos da fé. Mas sempre é bem a gente voltar nos fundamentos. Mas agora entendendo um pouco mais da anatomia do nosso espírito. Agora eu tenho que ir para outra parte, chamada de intuição. E ainda tem comunhão, né, depois. Se vocês entrarem com chave bíblica, pesquisando sobre a palavra intuição, você não vai achar na Bíblia. Aí você vai lá: irmão, você está inventando. Não, é que não usa essa palavra, intuição. Mas achamos no dia de hoje que é mais simples de entender com a palavra intuição. Mas a gente pode ter um paralelo, chamado revelação. Que é mais ou menos uma equivalência. Claro, se entrar com a palavra revelação, você vai descobrir um monte. Mas como revelação é usada em outros lugares, então às vezes não dá um conceito muito claro sobre isso. Então hoje, mas lembra da palavra revelação e intuição. Então essa parte é, lógico, tudo que dê espírito é fundamental, né? Não tem nada de que deixa de ser fundamental, mas nós temos que entender como é que funciona isso, tá? A consciência tem tudo a ver com sentir, porque aquele sentimento ele tem uma equivalência com que parte da alma? Vamos ver se agora, né? O professor pergunta para os alunos: que parte equivale à alma? Que parte da alma a gente sente? Emoções. Parece diferente, né? Você fala: espera um pouco. Consciência com emoção? Consciência sente no espírito. Emoção sente na alma. Por isso, quando a gente falou que a emoção é muito rica e é importante, que Jesus, ele demonstra suas emoções. O versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. Como dizer, é pura emoção, né? E ele equivale à consciência. E intuição equivale a que parte da alma? A mente. Veja, a mente é a parte mais, vamos dizer, racional, como se a maioria das pessoas entende a mente como a principal parte. Ela é uma parte só. A gente não sabe se é principal. Mas mente e o intelecto. Nós que trabalhamos na universidade, você sabe que os professores muitas vezes se acham, né? Então eles dizem assim: somos intelectuais. Intelectual. Todo mundo é intelectual. Eles
pensam que exercita mais o intelecto, só isso, pensa, né? Mas de alguma forma, a gente estuda muito. Por quê? Porque a gente fica jogando coisas para dentro do intelecto. Mas não quer dizer que a gente saiba usar bem o intelecto. Hoje, ninguém chama Google de intelectual. Mas ele sabe muito. Você entra com qualquer coisa, pesquisa, um monte de informações. Por isso, no intelecto se armazena muito conhecimento. Vamos primeiro falar um pouco da alma. Eu tenho que fazer esse paralelo. A alma, ele capta as informações. Mas para que serve essa informação? Não sei. Para fazer artigo, né? Segundo os acadêmicos, né? Só serve para fazer artigo. Aí, primeira vez, quando eu entrei no mestrado, eu fui para meu orientador, falei, olha, eu quero fazer alguma coisa assim, não sei o quê. Disse, por que você quer fazer? Porque é importante, eu quero que produza alguma coisa que tenha benefício para a pessoa. Disse, olha, você não entendeu. Aqui na academia, a gente tem que escrever coisas que não têm utilidade. Não, é que nós temos o livre pensar, né? A gente tem que pensar. Se vai fazer alguma coisa com isso, não importa, mas tem que ser uma coisa inédita. Tem que pensar em alguma coisa que ninguém pensou antes. Mas se não serve para nada, não faz mal, mas vai ser um artigo bom. Mas o pior, para quem vive na universidade, sabe muito bem que é isso mesmo, né? Desde que tenha ineditismo, está tudo certo, né? Então, o que a gente acumula de informações? Aí o mundo prático, muitas vezes, refuta a questão de conhecimento da academia, até por conta disso. Porque, do ponto de vista de gestão de conhecimento, o primeiro nível é conhecer, saber. O segundo nível é saber usar. Então, para engenheiro, isso é fundamental. Conhecer uma coisa, sabe usar, sabe produzir alguma coisa, não sabe, então não serve para nada. Por isso que engenheiro é da ciência dura, tem que saber, tem que pôr na prática. O terceiro nível é conseguir analisar. Aí eu faço uma análise crítica daquilo que eu conheço. O quarto nível seria o nível de poder otimizar ou melhorar isso. E em último nível de gestão de conhecimento, fala do mundo, né? Quando a gente fala de uma matéria chamada Knowledge Management, gestão de conhecimento. E diz assim, você consegue sintetizar vários conhecimentos e tornar um novo conhecimento. Veja, tudo isso são mecanismos mentais de nós lidarmos com o conhecimento que chega na nossa alma. E as pessoas que mais entendem são as pessoas que conseguem ter vários conhecimentos multidisciplinares, integrando, além de ser um ser multidisciplinar, ele passa a ser interdisciplinar, né? Depois, um dia, não dá tempo para explicar tudo isso, mas só para entender que o que é isso? A gente pode tirar conclusões baseadas em várias disciplinas diferentes e ter um resultado. E se eu vou agir desse jeito ou daquele jeito, talvez se fosse uma nova teoria. Portanto, depende de muito acúmulo de conhecimento e muito acoplamento de conhecimento para que nossa mente cresça. O que a gente vai usar com isso? Como eu diria, esse conhecimento não é neutro, mas como usar que vai ser o problema. O problema é que isso está na área da alma. Ela não vem com juízo de mérito, ou seja, é bom ou ruim, deve ou não deve. Isso não é função da mente. Nós acumulamos um monte de coisa
mas a gente nem sabe se deve, nem sabe se é certo ou errado. Não há juízo de valor sobre isso. Quando a gente entra no juízo de valor, a gente entra num campo nebuloso, que é um campo ético. Nas universidades a gente tem comissão de ética, para tentar ver se aquilo deve ou não deve. Só que essa ética do mundo é uma ética poluída, é uma ética mundana, que muda ao longo do tempo. Porque ela está desprovida da consciência divina. Tudo isso para falar da intuição. A intuição é o conhecimento. É o conhecimento de Deus. Intuição é conhecimento direto. E a linha direta. O nosso espírito, ele tem, primeiro, a sensação, que a consciência vai dizer o certo e errado. A intuição diz o que é bom, o que é mal. É diferente de certo e errado. O que é bom, o que é mal. Esse conhecimento direto provém diretamente do trono de Deus para nossos corações. Eu ouso fazer um paralelo. Na segunda Crônicas, quando Salomão pede a Deus, eu quero ter um coração sábio. O que ele pediu? E eu quero ter uma intuição aguçada. Nós sabemos que na Bíblia descreve Salomão como o homem mais sábio do mundo. De quem ele coletou todo esse conhecimento? Ele não tinha internet. Como é que ele conseguiu discorrer sobre as plantas, sobre não sei o que, ser poeta? De onde ele obteve esse conhecimento? O Senhor lhe deu. Direto. Do trono de Deus, diretamente no seu coração. A intuição permite-nos entender o propósito de Deus na nossa vida. Na Bíblia está descrito o propósito geral, para todos. Para nós, para cada um de nós, para a igreja, etc. Mas qual é a grande dúvida que a gente sempre tem, principalmente dos jovens? Dizer, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você tem dúvidas pessoais? Como é que Deus vai te dizer? Intuição. Por meio do Espírito de Deus, o Senhor chega para você e disse: é isso que eu quero para a sua vida. Faça isso. Veja, às vezes isso não tem nada a ver com certo e errado. A gente sempre volta no Paulo, né? Lembra que Paulo, na sua missão missionária, ele queria ir para a Ásia, ia pregar o evangelho. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada errado. Mas o Espírito de Deus mostrou o homem macedônio. Ô Paulo, quero que você vá para Macedônia.
essa revelação, não tem algo a ver com certo ou errado. Se pecado não é pecado. Mas disse: vai para lá. Foi a primeira vez que o Evangelho chegou à Europa. Irmãos, a direção das nossas vidas é pautada na intuição de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Exercite-se na intuição. Você tem que ouvir a voz de Deus. O Deus nunca vai gritar com você. Assim como Paulo viu que Deus está chamando o macedônio, está lá, vem. O Paulo podia ter desobedecido, falando: não, eu tinha um plano para ir para cá, não se me mandar ir para lá. Eu me preparei tudo para ir para cá. Se ele não tivesse obedecido, ele estaria fazendo uma coisa errada? Do modo estrito, não. Ele foi pregar o Evangelho. Então, eticamente dizendo, não está errado. Porém, ele estava fora da vontade de Deus. Deus não gritou com ele, sussurrou para ele. De maneira muito simples, Deus chama. Por isso é outro exercício. Você tem que começar a aprender a ouvir a voz fraca. Nós adoramos grandes líderes. Por quê? Porque os grandes líderes falam forte. Mas Deus fala sussurrando. Porque Ele quer que você exercite o seu espírito para ouvir a revelação dele. Você tem que desenvolver sua intuição e saber: o Senhor me falou. Você tem que ouvir a voz do seu pastor. Se você é ovelha do Senhor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A pergunta é: você conhece a voz do seu pastor? Você tem que ouvir a voz do seu pastor. Reconheça a sua voz, o seu timbre, a forma de ele falar. Se você não desenvolver essa parte, dificilmente você vai reconhecer a vontade de Deus na sua vida. E quando você não reconhece, sabe o que você faz? Você pergunta: irmão, qual a vontade de Deus para a minha vida? Você quer ouvir a voz do homem? Sabe que é muito mais fácil? Aquele irmão parece espiritual. Deixa eu perguntar para ele qual a vontade de Deus para a minha vida. E as pessoas olham para você e dizem assim: acho que você tem jeito para isso. Né? A maioria dos irmãos não recusam em dar conselho. Veja, não estou querendo dizer que se despreze a opinião do corpo. O corpo é super importante. Por quê? Porque muitas vezes também confundimos a voz da alma com a voz da intuição. Então, quando mais a gente estuda, nossa cabeça fica maior e o coração menor. E começamos a ser pautados pela nossa mente. Racionalmente, é isso. Qual o problema de ser racional nesse sentido?
Porque a mente, ele tem como assento principal eu, o meu ego. E você vai ver que as decisões que você toma são decisões que te beneficiam. Sempre. Racionalmente, você nunca vai tomar uma decisão contra você. Esse é um problema grande da inteligência artificial. Vou dar um exemplozinho. Os carros autônomos. Sabe por que carro autônomo não está circulando muito por aí? Porque eles dizem não é ser humano que dirige, mas o carro autônomo, ele causa menos acidente do que ser humano dirigindo. O carro anda sozinho, né? Tudo bem. O problema é quando você está andando, de repente passa um cara correndo, um grupo de pessoas correndo, e o carro não consegue brecar, vai ter que atropelar. Então passa 4 pessoas correndo na rua. E o carro disse, eu tenho que atropelar. Eu tenho que escolher qual desses 4 e eu vou atropelar. Porque é inevitável. Tem vários critérios, né? Eu vou atropelar o mais velho. Porque os mais novos vão viver mais tempo. Então eu vou atropelar o mais velho. Como é ruim ser velho, né? Tudo joga contra. E aí assim, eu vou optar a atropelar menos do que mais. Esse é o critério que a inteligência artificial pode fazer. Só que o problema é, vamos supor que desses 4, um seja seu filho. Embora seja mais novo. Aí, embora seja mais velho. Sabe o que você vai fazer? Eu vou atropelar os outros. Se um homem estiver dirigindo, não sei se entende o que quer dizer. Tem uma parte que o carro autônomo não consegue resolver. Essa é uma das grandes discussões do carro autônomo. Olha o mundo digital invadindo, né? Então, isso é super relevante para ver por que as decisões da alma, ele não pode sobrepor das decisões das intuições. Por quê? Da intuição vem a melhor opção do ponto de vista divino. Que tenhamos então exercício da nossa intuição. Tem muitas coisas a falar, mas por isso, toda vez que tem alguma intuição que chega, primeira coisa que você pergunta, essa intuição vem da minha mente ou veio do Senhor? Primeiro parâmetro de checagem, se ele veio de Deus ou veio da minha mente. Primeiro parâmetro. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Primeira checagem. Se é de Deus, ele de alguma forma está aqui. Tem que estudar Logos, tem que conhecer a palavra. Eu estou falando rapidamente. A segunda checagem é pela reação do corpo. Eu não estou dizendo, não deve consultar pessoas. Mas o corpo de Cristo, de um modo mais amplo, é uma proteção para nós. Eu quero só chamar a atenção um grande perigo que existe hoje, né? O mundo hoje, o nosso inimigo é um grande imitador. Uma das maneiras de imitar a intuição, o mundo de hoje, eles estão indo para as técnicas de meditação transcendental oriental.
que a técnica significa esvaziar a cabeça, diz, então não uso a mente, né? Então eu esvazio a minha mente por meio de meditação, e é aquele primeiro sentimento que que vem para mim, eu tomo essa decisão, né? Eles tentam simular uma intuição. Não sei quantos daqui já fizeram cursos de liderança executiva, etc., né? Esses cursos muitas vezes tentam ensinar para executivo como tomar decisões. Tem algumas decisões que podem ser facilmente tomadas pela experiência passada, tem aqueles que você enfrenta que você nunca teve uma coisa semelhante. Como é que se faz? Aí aquele tutor, né, medite, né? Aí vai uma inspiração para você, sabe, alguma coisa assim. Mas muitas vezes você está convidando o inimigo para falar para você. Toma muito cuidado com isso. Às vezes a gente é chamado para dar uns treinamentos, a gente não vou entrar não. Então, bom, e essa só como alerta, mas a gente um dia tiver mais oportunidade de conversar mais sobre isso, tá bom? Eu sou obrigado a entrar no último tema, né, que é comunhão. Vamos ler João 1, começando com 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esses versículos falam de dois aspectos. E Jesus, o Verbo de Deus, veio aqui na terra e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, no meio de nós. Esse é o primeiro ponto. No meio. Mas ao mesmo tempo, ele habitou em nós. Um desejo de Deus na conversão não apenas está entre nós, mas está em nós. Um dos irmãos que mais fala sobre esse assunto, um dos irmãos que é mencionado num dos slides, é T.Austin Spark. Se vocês puderem ter o livro dele, leiam. Difícil de entender, né? Por quê? Porque ele usa exatamente essa linguagem. Ele usa muito a linguagem em Cristo, né? E Cristo em vós. Ou seja, Deus, depois da conversão, Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer habitar em nós. O que é a comunhão? Comunhão é a presença. Sabe por que celebramos a Santa Ceia? Nós devemos praticar a Santa Ceia. Foi um dos mandamentos. Uma das poucas coisas o Senhor deixou para nós como sendo algo que nós devemos praticar corporativamente, que quando nós nos reunimos, nós devemos partir o pão, tomar o cálice em memória dele.
e esperando a sua volta. É o momento em que corporativamente nós praticamos a presença dele. Só que nós não podemos só depender do momento em que nós partimos pão. Essa presença tem que ser constante, dele habitando conosco e nós nele. Assim como o ramo permanece na videira, nós devemos permanecer nele. Já imaginou um ramo, ora está na videira, ora não está na videira? Não existe essa opção. Não dá para, olha, hoje corta, amanhã gruda, tá? Superbound está aí para isso. Não dá. O ramo sempre permanece na videira. Ele quer que nós pratiquemos a comunhão com Ele diurnamente, o tempo todo. Esse exercício é permanente. Por isso, na primeira carta ao Timóteo, quando diz: exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o que é piedade? É Christ-like, é ser como Deus, né? É a semelhança de Deus. Por quê? Porque o Cristo, o nosso Senhor, Ele em qualquer instante nunca deixou de ter a comunhão com seu Pai. Ele nunca fez independente do Pai. Ele sempre esteve em comunhão com o Pai. Ele prezava esse instante. Como é que nós sabemos que ele prezava? Porque o grande sofrimento dele foi o momento da cruz. Quando ele teve aquela pequena separação do Pai, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Ele não podia viver sem a comunhão do Pai. O segredo da piedade é ter esse caráter de Cristo. Praticar esse caráter de Cristo, da comunhão com o Pai. Esse exercício, se você estivesse nesse instante literalmente conectado com o Pai, você tem que praticar essa comunhão. Você tem que desejar essa comunhão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque coração do Davi e coração de Deus é um coração, dois corações conectados. Por isso o coração dele é segundo o coração de Deus. Se entende que Davi é uma pessoa que tinha espírito conectado com o Espírito de Deus? Coração, na Bíblia, é o Espírito. Por isso, desde o tempo quando, antes de ser escolhido para ser ungido como rei, desde aquele tempo, quando ele estava pastoreando, ele contemplava, ele se conectava a Deus, ele tinha comunhão profunda com Deus. Por isso, um dos livros bonitos para se ler fala sobre o livro de Salmos. Salmo é o tesouro do Davi.
Se você lê Salmo, o que você vê nos Salmos? Leia Salmos. Salmo fala da nossa comunhão com Deus. Por isso, Spurgeon chamou esse livro do Tesouros, tesouro do Davi. A comunhão é tesouro. Aonde você vai entesourar a sua vida? O Davi sabia muito bem aonde entesourar. Davi não era pobre no fim da sua vida. Pelo contrário, era rico. Mas não era esse o tesouro dele. O tesouro dele era outro. O tesouro dele era o coração de Deus. Ele sim. Ele sabia prezar a presença de Deus. Se você ler desse Salmo 1 até Salmo 150, ele fala dessa comunhão profunda com Deus em cada instante. Vamos só ver um verso, Salmo 108. Eu tinha que ler Salmo inteiro, né? Mas vamos ter que escolher algum versículo, né? Salmo 108 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Tem vários corinhos e hino que fala sobre isso. Veja, eu sou uma pessoa altamente notívago, né? Para mim, 3 horas da madrugada, para mim, ainda está começando a noite, né? Mas eu tenho percebido que em muitos trechos da palavra, aqui está dizendo que o Davi, ele canta louvores antes do amanhecer. Ele quer acordar a alva, né? Ele quer acordar amanhã, ou seja, ele estava louvando, estando na presença do Senhor antes do amanhecer, né? Depois a gente pode pegar outro trecho que ele, ao dormir, também estava louvando. Sabe, comunhão é adoração. Então, se a gente vê em João 4, Jesus conversando com mulher samaritana. Nós tivemos uma ocasião que nós estudamos, né, na outra conferência sobre adoração. A adoração é para todos. Mas o que é real adoração? É quando você conecta o seu coração ao coração do Senhor, em reconhecimento que Ele é Deus. Esse também é um aspecto da comunhão. Quanto você tem desejado estar em comunhão com Deus? Mas você tem que desenvolver esse desejo de estar em comunhão. Mas sabe o que é bom? Bom é saber que Ele quis vir na terra, habitar entre nós, em nós, cheio de graça e verdade. Você sabe, nosso Deus tem mais desejo de comunhão conosco do que nós dele. Quando o homem pecou, foi Deus que o procurou. O homem fugiu de Deus. Assim mesmo,
Deus o procurou. Sempre Deus nos procura, mesmo a gente sem saber. Na verdade, a comunhão a dois, quem tem o maior desejo de ter comunhão, não somos nós, Ele. Eu vou finalizar com algo que todos nós conhecemos. Em Lucas 15, na passagem do verso 11 a 32, não vou precisar ler, pelo menos ler todo. É um texto grande, porém é super interessante. Esse trecho fala da história do filho pródigo. Sabemos que o filho pródigo, ele saiu, fugiu, torrou todo o dinheiro do pai, e um dia decide voltar e disse: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, né? Já não sou digno de chamar seu filho, volta. Depois o filho mais velho reclama. Mas a cena que eu quero que vocês lembrem, que quando ele voltou, o pai estava esperando. Quem desejava ver o retorno dele foi o pai, não o irmão. O pai estava lá, à porta, por muitos anos esperando. O Senhor quer ter comunhão conosco. Mais do que nós ter desejo de comunhão com Deus, Deus quer ter comunhão conosco. Todo dia Ele está na expectativa de você ter comunhão com Ele, muito mais do que nós com Ele. Esse exercício é super importante, a gente praticar essa comunhão com Ele. O Pai sempre está à espera. Que possamos entender que desde a conversão nós tivemos habilitado o nosso espírito, tanto para saber o certo do errado, assim como saber o que é bom e o que é mal, e também de termos essa possibilidade de sentar à mesa com Ele, de cear com Ele, de conversar com Ele, de adorar, de ser abençoado. Essa é a melhor arma que nós temos de viver nesse mundo de cultura digital, e a quem nós conectamos ininterruptamente. Então, isso não é apenas uma teoria, mas uma prática. Então, esse é um conjunto de exercícios espirituais que devemos praticar. Amém, irmãos? Querido Pai, mais uma vez quero colocar a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos quão desejoso o Senhor tem estado durante todos esses anos de ter essa comunhão conosco. Pai, nós pedimos que o Senhor venha a estar conosco. Apesar de nós sermos invadidos a cada instante com tantas novas informações,
mas faça com que nós possamos ter esse tempo de qualidade perante Ti, Pai, de ouvir a Sua voz em tudo, seja para ouvir do certo e do errado, do bom e do mal, mas acima de tudo, ter a Tua presença conosco, Pai. Pai, obrigado por essa conferência, por tudo que o Senhor tem nos propiciado. Fique conosco agora. Guarde-nos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bom, irmãos, tem muitas perguntas e certamente não poderemos responder todas, né? Então a gente talvez possa comentar algumas coisas assim mais rapidamente, né? Eu vou responder rapidamente aqui algumas coisas que eu acho que são bem simples de responder, né? Se formados e renovados no Espírito do Senhor, nascidos de novo, existe possibilidade de perdermos a salvação? Isso não foi algo que tratamos aqui, né? Mas eu acho que é um tema bastante relevante, né? E nós não queremos entrar em polêmica, porque nós sabemos que existem irmãos que creem na perda da salvação, né? Eu particularmente, irmãos, creio que a palavra é muito clara em dizer que nós recebemos a vida eterna, nós nascemos de novo. E o que está em nós é uma vida eterna. Se nós nascemos eternamente. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então eu creio que nós podemos ter muita certeza de que se nós realmente nascemos de novo, nós temos a vida eterna. E essa vida não é perdida. Eu acho que isso é uma coisa que nos deve trazer paz ao coração. Nós somos dele. Aquele que crê em mim, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, podemos descansar. Muitas pessoas ficam intrigadas com versículos na Bíblia que falam coisas terríveis. Estude isso, meu irmão. Mas eu acho que nós temos que diferenciar entre a salvação do nosso espírito e a salvação da nossa alma, que o nosso irmão Lawrence mencionou. Nós temos que diferenciar entre vida eterna e reino. O gozo do reino pode ser perdido. A recompensa pode ser perdida. São vários versículos na palavra de Deus que dizem isso. Mas não a salvação eterna. Não a vida eterna. Então acho que isso responde a essa pergunta, né? Espero que responda, né? Não sei se tu queres comentar alguma coisa. Tem várias coisas envolvidas nessa parte de percepção de salvação. Primeiro, uma das coisas que a gente perde rapidamente é a alegria da salvação. Exatamente por a gente ter uma má consciência. Você não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação. Aí a ideia começa a surgir dúvida: será que estou salvo? Porque perdeu a alegria da salvação. Mas isso muitas vezes por causa de uma má consciência. Segundo, depende do entendimento, né, tanto na parte de intuição como na parte da mente, sobre a fé
em que você crê. Me permite ler um versículo na primeira carta ao João, 5,13. Esse versículo é muito precioso. Está escrito assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outro que crê em nome do Filho de Deus. Sabe, o que nós cremos? Nós cremos que aqui está o certificado de salvação. Está escrito. Você crê que a Bíblia diz para mim que eu sou salvo. Esse versículo é certificado de salvação. Se alguém disser, você tem salvação? Você fala, olha, está escrito aqui, ó. O João escreveu, essas coisas escrevi para que você saiba. Sua mente saiba. Você tem um certificado. Sou salvo. Porque está escrito. Eu sou salvo porque está escrito. Está salvo. João escreveu isso para você saber que você está salvo. Então, não pode ter dúvida sobre isso. A Bíblia garante que eu sou salvo. Tá bom? Só isso aí, só para... Tem algumas perguntas aqui que são bem assim espinhosas. Por exemplo, qual é a posição do cristão perante a hipnose? Irmãos, eu não conheço muito sobre isso, mas eu só digo uma coisa da palavra de Deus. Tudo aquilo que nos leva à passividade ou à anulação das funções da nossa alma não é de Deus. Tudo aquilo que nos ensina a anular a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa vontade, isso é um processo de esvaziamento que vem do maligno, porque é isso exatamente que o império das trevas deseja: ocupar o que está vazio. Paulo diz, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. A vida espiritual, ela não é uma vida em que a nossa alma é anulada. Não. A nossa alma precisa ser disciplinada e sair da posição de liderança que ela se encontra no homem caído. O homem pecador, ele vive segundo a sua alma, segundo o seu eu. E na conversão, como as imagens do Lawrence mostraram, né, há uma nova direção assumiu, né, o comando. Mas essa direção, ela vai usar a alma. Nós precisamos da nossa mente para entender a palavra de Deus, para armazenar a palavra de Deus. Nós precisamos da nossa vontade, nós precisamos das nossas emoções. Então todo processo que tende a tornar passiva ou anular a nossa alma, isso não pertence ao Senhor, isso não é usado pelo Espírito de Deus. Na verdade, é semelhante à pergunta do hipnose. Programação neurolinguística, me inventar, se não me engano, por Laí Ribeiro, não tenho certeza, foi ele que inventou. E basicamente são técnicas de potencialização da alma, né? Inclusive tem um lado meio místico com relação a isso. Eu não entendo que seja uma ferramenta, eu vou colocar de outra forma. Hoje o mundo, se você entrar numa livraria hoje, 60%, 70% dos livros são de autoajuda. Que está nessa linha. Que basicamente, como eu posso me encorajar eu ser grande. Que maioria desses tipos de livros, eles procuram dizer assim,
os 7 métodos para você falar em público, os não sei o que, você sabe, esse tipo de coisa. Veja, são técnicas, em geral, para você, assim, engrandecer a sua alma, de domínio do palco e vários aspectos desse tipo. Eu entendo que algumas técnicas são importantes. Por exemplo, nós conhecemos irmãos e irmãs que trabalham com fono. Às vezes, quando a gente fala errado, é difícil outro entender, sabe? Estou exagerando. Quem realmente tem que dar uma mensagem, ele deve conseguir usar, às vezes, corrigir os defeitos de fala. O meu português super quebrado, né? Me desculpa que sou chinês, né? Mas você sabe, quando você fala errado, realmente atrapalha. Então eu tento corrigir. Mas eu, além de ser chinês, fiquei muitos anos só nas áreas exatas, nunca me preocupei em falar português direito, né? Até que eu tive que escrever a minha dissertação, né? Aí de repente percebi que não sabia português. Então eu tentei remediar depois de velho, mas é complicado. Mas isso é importante, você melhorar alguns aspectos da alma. Mas ele não pode ser protagonista. Esse que é o mais importante. E outro que o irmão Cláudio falou, você não pode permitir com que você perca controle. Porque aí você abre porta para o inimigo. Nenhuma dessas técnicas pode permitir que você perca o controle. Então, eu acho que teve 2 perguntas, mais ou menos, nessa linha, né? Então, eu acho que, basicamente, esses são princípios. Só emendando, a outra pergunta é uma pergunta sobre um versículo da Bíblia, né? Não sei se a minha resposta vai ser a melhor, mas é uma, do Gênesis 6:3. Quando eu mencionei esse versículo, eu queria referenciar o problema que o homem, Deus dizendo, 6:3, dizendo, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Significa que até um certo tempo, se vê que Deus, ele se comunicava com relativa frequência ao homem. Ação direta. Deus falando, procurando o homem, falando diretamente. Depois de um certo tempo, Deus percebeu que é muito complicado falar com o homem natural. Não é que Deus percebeu. O homem que não quis que Deus interferisse tanto na vida dele, ele se tornou carnal. E Deus se retirou. Ou seja, durante um tempo, eu diria hoje na linguagem jurídica, essa regra de transição, né? Então, são um período que transitou entre o homem romper com Deus e essa ligação seja totalmente desligada. Por que teve esse período? Deus é misericordioso. Ele ainda deixou algumas instruções para o homem corrompido. Ele podia ter cessado naquele momento. Deus podia ter tomado uma decisão muito mais radical. O homem pecou, joga fora, vamos fazer outro. Ele é Deus, mas ele teve tanta misericórdia de nós. Ele quis, desde aquele tempo, realizar a obra de restauração. Ele criou uma ponte para que o homem pudesse ser restaurado. Por isso não abandonou o homem logo de cara e deixou um tempo até que essa ponte fosse criada. Essa é a parte que nós falamos da consciência hoje. Tá bom? Era mais isso aí.
Deus poderia simplesmente acabar com o homem e criar outro, né? Ele é Deus. Mas Ele não tem glória nisso. Qual é a glória de Deus em ter criado a nós de forma tão maravilhosa e acabar conosco para fazer outro? Mas Deus, Ele é glorificado em que homens arruinados como nós sejam restaurados, resgatados à imagem e semelhança de Jesus. Lá em Efésios diz que a obra de redenção foi feita para mostrar a principados e potestades a glória que Deus alcança com a nossa restauração. Então, por isso que o propósito final ali no final de Romanos 8, né, é a glorificação pela fé. Algumas perguntas sobre a evolução, né? Foi livro sobre evolucionismo. Um irmão aqui falou sobre uma discussão que teve com alguém sobre evolução, né? Que estava ganhando a discussão, aí a pessoa falou um outro argumento lá e ele não ficou sem saber o que dizer. Meus irmãos, a gente não discute a revelação de Deus, porque as coisas de Deus, elas são loucura para o homem natural. Claro que nós não vamos nos omitir de declarar a nossa fé. Devemos. Claro que nós não vamos nos privar de conversar sobre a nossa fé com outros. Mas nós não vamos discutir e argumentar, porque ninguém ganha nada em relação a coisas espirituais por argumentos. Tem cristãos que conversam, que debateram com os mundanos e arrebentaram, né? As pessoas ficaram sem resposta depois que eu disse isso, citei versículo. A questão é a seguinte: eles creram no Senhor Jesus depois que você arrebentou com eles? Eles nasceram de novo, eles foram transladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meus irmãos, a nossa abordagem não é essa. A evolução é algo muito importante nos dias de hoje, né? Mas assim, o mais importante é que Cristo seja testificado. E esse Cristo, pelo Espírito, ele vai gerar desejo nas pessoas. E esse é o nosso objetivo, né? Então, realmente a evolução é uma falácia. Eu disse aqui realmente que é preciso mais fé na evolução do que na Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia é muito mais lógica. A partir do momento que a gente lê ela como um todo e vê a revelação de Deus, a Bíblia é muito mais lógica do que a teoria da evolução, que está cheia de lacunas inexplicáveis. Leia o Darwin, você vai ver, né? Ele não tinha como explicar diversos gaps, diversos intervalos, mas virou uma religião, né? Então, isso sobre a evolução. Não sei se... Não. Outra pergunta aqui, falando sobre o que eu ilustrei hoje pela manhã. A última batalha no céu, quando Miguel e seus anjos triunfaram sobre o dragão. Aí perguntaram: então, você crê que a igreja não vai passar pela tribulação? Essa é violenta, né, irmãos? Aí nós vamos ter que gastar aqui, nós vamos ter que ficar mais uma conferência aqui para falar sobre a vinda do Senhor, né? E tem muitos irmãos que creem que a igreja vai passar, e eles citam versículos, e nós devemos respeitar. Irmãos que creem que a igreja vai passar por toda a tribulação. E eu acho que esses irmãos estão até em vantagem, pelo seguinte:
Eles estão se preparando para isso. Eles estão se preparando para enfrentar o mau tempo que vai vir, né? Se eles não ficarem aqui, eles vão dar graças a Deus, porque eles se prepararam, né? Então respeitamos. Há textos bíblicos que permitem compreender isso. Outros irmãos creem que a igreja toda vai ser levada daqui. Que bênção também, né? Imagina se for assim, realmente vai ser uma grande alegria, né? O Senhor nos levar daqui antes da tribulação. Tem textos que dizem isso também. Agora, eu, infelizmente, ou felizmente, creio em alguns irmãos que estudam esse assunto e dizem que se você examinar os textos bíblicos, você vai ver que existe arrebatamento sem condição. E esse fala de passar por parte da tribulação. Existe um arrebatamento incondicional para os ares. E existe um arrebatamento com condição, que exige vigilância e fidelidade. E esse é anterior. Examine os textos sobre arrebatamento. Eu não vou poder me estender além disso, né? Mas de qualquer forma, independente disso, vai haver guerra no céu. E o inimigo vai ser lançado sobre esta terra, né? E quando ele for lançado, isso aqui vai ficar bem pior. Ao menos para nós, que andamos com o Senhor, né? E vai ser uma grande alegria não estar aqui, né? Eu creio que há livramento prometido para isso. Tá? Umas perguntas aqui sobre a Torre de Babel, deixar as coisas velhas para trás com a era da tecnologia. Eu acho que nós, ao longo do que falamos, deixamos isso claro, né? O que é essa era da Torre de Babel, que hoje em dia se reconfigura, se constrói de novo, né? Um mundo totalmente articulado, coordenado, realmente uma aldeia global, em que a cultura tende a se uniformizar cada vez mais. A gente vai em lugares diferentes e agora as coisas cada vez se tornam mais padronizadas, né? Isso é o que significa a cultura de Babel, que caminha para a grande Babilônia, lá de Apocalipse. Religião mundial, economia mundial, quebra de barreiras de toda forma. Isso é real. E com isso vem uma cultura. E nós tratamos aqui realmente de, diante do Senhor, conhecermos o Senhor e o seu reino e sermos formados na cultura do reino, na cultura do rei. Esse é o nosso caminho. E assim nós vamos saber como viver nessa era digital, né? Acho que esse era o propósito do nosso tempo. Eu espero que o Senhor pelo menos possa ter nos encorajado a buscá-lo e entender o nosso tempo e entender o seu reino que logo vem. Amém. Senhor querido, graças te damos. Muito obrigado, Senhor. Nossos corações se enchem de júbilo na tua presença. Teu amor é tão grande. No meio desse mundo tão mau e perverso, no meio dessas trevas terríveis, tu nos chamaste para ti, nos reuniste como povo teu, como igreja tua, e nos tem conduzido. Obrigado por momentos como esse. Só tu podes fazer isso. Como nós te damos graças. Nosso desejo é continuar caminhando contigo, Senhor. Nosso desejo é te conhecer mais. É conectar o nosso espírito ao teu espírito. E viver, Senhor, na tua presença. Ó Senhor, se ainda temos algum tempo nessa terra, que seja para te conhecer mais, para andar mais contigo. Senhor, mas nós também pedimos
Vem, Senhor Jesus. Termina a tua obra na tua amada noiva. Ganha aqueles que ainda devem ser ganhos. E vem nos buscar para ti. Senhor, nós te desejamos. Não há outro a quem nós tenhamos aqui na terra. Não há outro a quem nós desejamos, senão a ti. Bendito seja o teu nome. Te glorificamos. Encomendamos as nossas vidas às tuas mãos. Abençoa o nosso retorno, as nossas casas, as nossas congregações. Guarda a tua palavra no nosso coração. E, Senhor, conduz-nos para ti em cada dia da nossa vida. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.